a junção daquela avaliação que nós fizemos na aula passada com os trabalhos que eu peço todos os dias. Então, todos os dias vocês fazem trabalhos, e aí essa avaliação, essa nota que vem, né, ela faz parte disso aí também. Então, esses trabalhos que a gente vai fazendo, eles fazem parte da nota, tá? E aí eu passei depois também, eu passei para vocês um outro, uma outra, um outro exercício para fazer. Tem alguns me devendo ainda, por favor, não esqueçam de fazer, que eu preciso para poder finalizar a nota lá, para poder dar uma melhorada nos casos de quem foi mal, né? Casos de quem precisa, tá? Bom, vocês devem estar achando estranho aí, né? Escrito revisão, mas já já vocês vão entender. Eu queria falar uma coisa para vocês, acho que eu não falei semana passada, que foi após a aula de vocês. Semana passada, eu assisti uma palestra de um economista, foi muito legal, porque ele estava explicando sobre, é, sobre o mercado de trabalho para jovens. Então, como é que funciona, assim, como é que está acontecendo, né? Então, ele falou que colocou uma realidade que tem acontecido, né? E, e aí, então, o que esse ano nos reserva? Esse ano ele é um ano atípico, né? Um ano que a gente vai ter problemas para a entrada no mercado de trabalho. Estamos vendo aí que tem muitos desempregados. E aí o que ele falou foi o seguinte, que esse ano dificilmente, né? Por mais que as coisas vão voltando ao normal, eu creio que agora a partir de setembro as coisas vão caminhando e vão melhorando. A gente sabe que dificilmente vai o pessoal mais jovem vai conseguir entrar no mercado de trabalho, tá? Então, o que ele falou? Ele começou a comentar que aí o ano que vem, né, serão 2 gerações para entrar no mercado de trabalho. Então, essas 2 gerações que vão entrar, né, elas vão concorrer ainda mais. Então, por isso que a gente tem que pensar a partir disso, que o ano que vem, muitos de vocês, por exemplo, que não estão ah, que não estão no conseguiram entrar no mercado de trabalho agora, vocês vão ter que tentar de novo, tá? E aí o que ele fala? Que vai ser mais difícil, né? Por que vai ser mais difícil? Qual será o principal grau de dificuldade, né? Nisso aí é que como você tem mais pessoas, o mercado, né, ou as empresas, elas vão ficar mais exigentes ainda. Então, o que eu tenho falado muito aos meus alunos e eu tenho falado muito a vocês também. Procurem cada vez mais se especializar, procurem cada vez mais estar atento ao que o mercado de trabalho lhe propicia. Então, assim, por exemplo, vocês, lógico, quem não está trabalhando, está tendo um tempo livre maior, né? Está tendo um espaço ocioso maior. Dá para você, se você começar a mensurar as coisas, se você começar a, a colocar colocar algumas coisas em ordem, né? Mensurar o que você pode fazer no seu dia a dia, dá para você fazer tudo, tá? Dá para você fazer tudo o que você precisa e principalmente dá para você fazer as coisas que você gosta e se atualizar, tá? Então
é isso que vocês têm que procurar fazer nesse período. Tá? E aí eu também, a gente estava falando de volta, né? Nós temos uma expectativa aí, expectativa de volta em setembro, né? A gente tem essa expectativa, a gente quer voltar antes, vamos ver que tudo depende de um monte de fator, tá? Mas o Estado, ele planeja a volta em setembro. Vamos ver como vai ser, porque nós somos um pouco diferentes, pode ser que a gente consiga voltar antes. Mas, mesmo assim, eu estava lendo uma matéria, um dos diretores do Google lá, para a parte de educacional, ele deu uma entrevista essa semana falando que a educação nunca mais voltará a ser totalmente offline. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a educação ela vai passar por um período de transformação. Então, ela já está passando, né? Mas esse período de transformação vai fazer com que cada vez mais os cursos eles sejam mais pelo menos um pedaço online, né? Pelo menos um pedaço desse curso, vocês vão ver que ele vai continuar sendo online. Né? Isso é o normal, porque uma coisa que deu muito certo, tá? E aí acaba-se que a gente vai acabar continuando com esse estudo. Não tudo é evidente, porque tem muitas coisas que só dá para fazer presencial. Há uma reclamação muito grande, né, de não ter aula presencial, né? Eu vejo alunos reclamando, eu vejo pessoas falando que não conseguem se adaptar, né? Mas foi um modelo que acabou precisando acontecer e por isso, né, a gente acabou chegando a essas etapas aí, tá bom? Bom, então continuando. Então agora, né, continuando a explicar aí, por que dessa revisão? É o seguinte, se nós estivéssemos lá presencialmente, vocês também teriam isso, tá? Nós estamos chegando aí, acabamos o livro 8, né? E aí, a gente vai passar agora, o livro 9 e o 10, a gente termina redes, e aí o 11 e o 12 já é a parte a parte de programação, né? De robótica. Então, a gente fica com um vazio muito grande, um vácuo muito grande de, de quando a gente começou lá, né, até agora. Então, quer dizer, que eu quero dizer com isso aí? Acabou que a gente acaba ficando, infelizmente, com um acúmulo muito grande de coisas. Então, como já faz bastante tempo, aí nós vamos pegar um período, tá? Eu sempre costumo fazer isso, para a gente rever um conteúdo, tá? Então, nós vamos rever desde o livro 1 até o livro 8, tá? Não, é lógico que não vai ser é lógico que não vai ser é, é, tudo, né? Não tem nem como ser, mas vai ser algumas coisas para que vocês não percam nada. Então, por exemplo, a gente vai ser aí algumas coisas mais importantes de todos os livros que nós tivemos até hoje. Então, alguns livros vão ser uma aula só, ser uma semana. Alguns, quando tem um conteúdo muito gigante, eu vou passar em 2 semanas para vocês. Então, vai variar um pouquinho, né, de livro para livro, né? Vamos ver aí, conforme a gente pode ir passando para vocês, para a gente chegar aí, conseguir passar tudo
para vocês conseguirem assistir, tá? Então, é isso que a gente pretende aí nesses dias com vocês. Só de dar algumas pessoas que já me entregaram a segunda pesquisa, já deu para notar que está tendo uma lacuna muito grande, tá? Então, muita coisa, né, que vocês aí acabaram não entendendo, acaba, como fica muito tempo sem ver, acaba esquecendo mesmo, tá? Então, por exemplo, muita parte específica de hardware no início lá das peças, muita parte de configuração de software acaba ficando. E aí por isso que a gente de vez em quando tem que dar uma relembrada para vocês. O correto é lógico que o certo seria vocês estarem sempre estudando, tal, sempre procurando se aperfeiçoar. Mas a gente entende, vocês não são muito adeptos à leitura, né? Então aí é mais complexo ainda de que vocês entendam, né? Então, o ideal seria de vez em quando vocês estarem pegando os outros livros, dando uma lida, vendo como é que o que você aprendeu naquele conteúdo, para depois poder voltar e poder ir evoluindo um pouco mais. Mas eu entendo, vocês não é muito difícil, principalmente quando passa, né? A gente querer rever alguma coisa. Bom, então nós até agora nós tivemos 8 livros. Então, é a introdução, livro 2, eletroeletrônica, livro 3, teoria e prática, livro 4, tudo sobre sistemas, livro 5, boas práticas, livro 6, software. O smartphone, a gente viu só a parte teórica, foi bem na época que começou os nossos problemas, e aí finalizamos com o livro 8, de redes. O que eu quero de vocês agora? Tá? Vamos fazer isso agora para mim. Eu vou dar 20 minutos para vocês. Vocês vão colocar o que vocês aprenderam em cada um desses livros aí. Vocês só têm 20 minutos. Então, só não mandem no chat, por favor. Vocês podem mandar no meu e-mail, ou então, se quiser, já abre o WhatsApp, já vai escrever no WhatsApp, que é até mais fácil. Tá bom? Podem começar. 20 minutinhos, gente. Vai lá. Professor, é para falar uma coisa que a gente aprendeu em cada livro? Isso. Ah, tá. Uma ou mais, o que você quiser escrever. Bom, vamos voltar então. Então vamos recomeçar, né? Então vamos lá, pessoal. Então, primeiro de tudo, qual o intuito de fazer isso igual eu falei para a gente acaba se perdendo em algumas coisas, tá? Então, o intuito é principalmente fazer com que vocês revejam algum conteúdo que vocês tenham perdido, fazer com que, principalmente, vocês consigam acessar o conteúdo de maneira melhor e assim por diante, né? Lógico, o intuito principal é sempre fazer com que vocês entendam cada vez melhor. Então, é fazer com que vocês aprendam, tá? Eu sei que às vezes, o que acontece? Às vezes a gente termina, principalmente a parte que que é voltada mais para a parte de manutenção, então, e aí vai passando o tempo, né? Vai ficar ainda aquilo no esquecimento. E assim, uma coisa também que acontece muito às vezes, principalmente essa parte de redes, que tem um linguajar mais complexo, depois ainda tem a parte de robótica, que aí envolve programação, é todo em inglês, aí vocês ficam um pouco perdidos, e aí é até um pouquinho pior. Então, o intuito principal é fazer com que vocês tenham um entendimento do que vocês já tiveram.
Outra coisa, pessoal, vocês só vão aprender, seja lá o que vocês forem fazer na vida, praticando. Então, se você não pegar e praticar o que vocês estão fazendo, praticar o que vocês estão tendo, vocês não vão aprender, tá? Então, depois que a gente passar essas revisões, a partir do próximo livro, principalmente, usa muito simulador de redes. Depois, lá no livro de robótica, tem o simulador que a gente usa de programação para fazer as coisas antes de entrar em robótica, tá? E aí é de muita importância que vocês peguem o simulador e comecem a testar as coisas, tá? Para que vocês possam aprender. Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer que vocês vão ficar copiando código. Isso não é legal, só copiar o código. Você tem que entender o que ele está fazendo. A gente passa muito por isso. Vocês não têm tanto este problema, porque vocês só vão ter essa parte de programação já lá no final. Mas o curso, por exemplo, lá o curso de informática, tem a parte de web que tem muito código. E aí, como tem muito código, né? Eles, às vezes, eles pegam lá e ficam só digitando e copiando. E não adianta. Se você não pegar, eu sempre uso o exemplo, se você não pegar e ficar mudando a estrutura para você saber o que cada coisa faz, você só vai ser um copiador de código, não vai te adiantar nada, tá? Vou falar rapidamente para vocês o que cada módulo tentou trazer, né? O que cada um desses livros que nós já tivemos tentou trazer. Espero que depois, na hora que eu for ler aí, o de vocês seja o mesmo entendimento, né? Bom, vamos lá. Então, o primeiro é o livro de introdução, é um livro mais para a gente vai se conhecer, né? A gente chega na sala, ainda está se conhecendo um pouco. A gente fala bastante sobre o curso também e fala dos conceitos de software, hardware, conceitos de sistemas, essas coisas assim, mas bem na parte conceitual, bem introdutória. Muitas vezes tem que chegar e nivelar a sala também. Às vezes, muitas vezes as pessoas elas começam a fazer o curso e ainda não têm uma noção do que vai ser passado. Então, por isso que é isso que a gente vai fazendo ali nesse primeiro módulo, tá? No livro 2, Eletroeletrônica, a gente vai começar a trabalhar com conceitos de energia. Então, vocês vão aprender como é que funciona uma fonte, para que ela serve, o que acontece se a energia não chegar legal no PC, as configurações de energia, fontes nominais, fontes reais, o uso do multímetro, né? A gente lá, acho que não fui eu que passei para vocês, mas aí tem a questão de medir tomada, a questão dos trabalhos que você pode estar fazendo também, tá? Então, tudo isso a gente tem lá dentro de eletroeletrônica. Eletroeletrônica é um módulo, tem muita teoria, então a gente tem um dos lados dele, é o segundo livro ainda, é um livro bem pesado, um livro bem teórico, né? E tem muita conceituação. Então, a gente acaba tendo que passar muita coisa para vocês, muita coisa teórica, e às vezes o problema maior que a gente tem nesse módulo é que esses conceitos que a gente vai passando, muitas vezes vocês nunca ouviram falar. A parte de energia, né? Às vezes tem coisas lá que a gente fala e vocês nunca escutaram na vida. Então, por isso se torna um pouquinho complicado no início. Mas também é só questão de lendo e revendo o que que foi ali passado para vocês, tá? No livro 3, a gente começa a trabalhar com a parte teórica, começa a conhecer as peças, o funcionamento, o que faz cada uma, principalmente o funcionamento básico do computador, e começa a ter a introdução à montagem, o que vocês começam a reconhecer, como é que as peças funcionam, como é que se monta o computador, como é que você reconhece cada peça,
o que é uma configuração, como essa configuração pode ser feita, por que uma peça por que uma peça dá certo em uma e não dá certo em outra. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né? Tudo isso a gente foi aprendendo durante esse módulo. Depois é o módulo de sistemas. Sistemas a gente sempre fala que é a introdução à formatação. O primeiro módulo que você vai aprender a formatar um computador, é a primeira vez que a gente vai começar a trabalhar com essa estrutura, tá? E em sistemas operacionais, começam a conhecer alguns outros e assim, por fim, a gente também trabalha com sistemas operacionais livres, né? Vocês começam a ter contato com o Linux, a gente faz algumas coisas, alguns trabalhos. Hoje, a gente trabalha com uma parte cada vez maior. Acho que vocês não estão vendo, porque eu modifiquei um pouco o layout, mas em uma das minhas máquinas, eu tirei totalmente o Windows, né? Estou só com o Linux. O Linux, se você não utiliza alguns programas que são específicos para o Windows, tá? É besteira, assim, entre aspas, é evidente, é besteira você utilizar o Windows nas suas máquinas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um PC que ele tem que rodar o Windows porque eu tenho turmas de informática e essas turmas, elas têm softwares que só rodam no Windows. Então, por exemplo, lá no curso de informática eu tenho que dar aula de Photoshop. Photoshop ele não tem para o Linux. Aliás, nenhuma ferramenta da Adobe ela tem para o Linux, tá? Então, por isso eu tenho que rodar o Windows em uma das minhas máquinas aqui para trabalhar. Aí eu peguei o desktop que ele é melhor, né? Ele tem uma potência maior e deixei os programas que são mais pesados nele e estou trabalhando com o Linux no meu notebook. Aí, assim, é absurdo o ganho de performance, não trava, né? Consigo trabalhar melhor. Ele até a conexão de internet, ela melhora um pouco, ele consegue buscar um pouco mais longe, ela vem melhor. Então, tudo isso ela vai melhorando. Bom, continua. E assim, outra coisa, na parte de sistemas, quando vocês vão começar a ter sistemas, o ideal é trabalhar muito com virtualização. Eu sempre procuro falar para vocês, virtualizar é muito bom, porque, ainda mais com vocês, assim, vocês vão aprendendo cada vez mais a mexer naquele sistema. Tá? Então, por exemplo, eu não sei mexer no Linux, ele é difícil. Baixa a ISO de um, por exemplo, tem os que são a base Debian, que são muito parecidos com o Windows. Baixa isso e vai mexendo, vê se ele é pesado demais para sua máquina e assim por diante. Tá? Então, tem tudo isso, tá? Você, para estudo, ela é bem melhor. Bom, aí boas práticas a gente aprendeu manutenção preventiva, tá? Então, em manutenção preventiva, a gente aprendeu tudo que você pode fazer para que seu computador não vá pifar, né? Você pode fazer antes dele pifar, tá bom? Então, a gente aprendeu a fazer uma correta limpeza, verificar cabeamento, testar a fonte de novo, essas coisas assim, né? E mais algumas coisas, principalmente na parte ali de HDs, né? Testar o seu HD, se ele está funcionando corretamente ou não, tá? Tudo que você pode estar fazendo para que seu computador funcione um tempo maior. Depois tivemos software. Em software, a gente finaliza os conceitos de formatação, né? Fala bastante da parte de driver, fala bastante da parte de restauração de sistema, né? Como é que um sistema funciona, como é que a gente pode fazer para que esse sistema funcione
por um tempo maior, se ele der problema, o que se pode fazer, né? E alguns conceitos dentro disso, tá? Então, principalmente, assim, essa questão a gente só fala de sistemas da Microsoft, né? Só do Windows, porque esses sistemas, igual eu falei para vocês, o sistema Linux, ele não tem essa opção de se perder o sistema, de dar algum tipo de pau e assim por diante, tá? É um sistema que dificilmente vai dar erro e coisas assim, tá? Então, a gente tem nessa parte, né, muito mais conhecer essa parte de configuração, muito mais no Windows do que no Linux. O Linux tem alguma parte, porque, por exemplo, quando o Windows ele está atualizando, se ele reiniciar, pode ser que sua máquina nem ligue mais, tá? Se ele der um erro, acabar a energia, ele pode corromper um arquivo e aí nem iniciar mais. Lá no Linux, ele não tem esse problema, né? Quando ele está atualizando, ele cria uma pasta TMP, ele tem uma pasta TMP, e aí a atualização ela vai vir e a pasta TMP vai ficar esperando, tá? Aí depois, se ele vier a reiniciar e não concluir, ele volta os arquivos normal. Você não tem esse problema. Dificilmente você vai corromper um arquivo, o sistema Linux, né? Funciona muito bem. Depois, nós falamos mais da parte teórica de smartphones, não deu tempo de passar a parte prática para vocês, nós vamos ter assim que nós voltarmos, tá? E nós conhecemos sobre como os smartphones funcionam, né? Como foi a evolução, principalmente deles, né? Como é que eles começaram do primeiro lá, o Simon da IBM, lá dos anos 90, até os que existem hoje. Primeiro falamos sobre como eles surgiram, como eles foram evoluindo e por que eles foram diminuindo de tamanho e agora eles voltaram a aumentar. Uma das coisas que fizeram com que eles voltassem a aumentar é o fato de que hoje a gente usa muito eles para assistir as coisas e assim por diante, né? A gente usa muito o smartphone para que a gente possa assistir TV, seja para assistir filmes, assistir séries, vocês que gostam bastante, utiliza-se muito o smartphone para isso. Então, por isso ele foi crescendo de tamanho também. E outra, foi aumentando a capacidade, aumentando o processamento, e tudo isso fez com que ele tivesse que aumentar também fisicamente, né? Então, isso foi ganhando cada vez mais propriedade. E a parte de redes, eu sempre falo que redes é uma coisa que eu fico muito confortável em falar, eu gosto muito de falar sobre redes, tá? É um assunto que eu estudo muito, porque é um assunto que parece que não tem fim, né? Parece que quanto mais você estuda redes, menos você sabe, parece que quanto mais você estuda redes, mais se tem para estudar. Eu sempre procuro falar para vocês também que redes é uma coisa que vocês devem investir. Se você for investir seu tempo, investir seu trabalho, invista em redes. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com redes, você vai notar que não tem tanto profissional assim. Então, quando não tem tanto profissional assim, você acaba tendo uma opção de trabalho a mais e uma vantagem, né? Então, essa vantagem a mais que você tem, de você sair na frente, né? Que a gente fala entre aspas, que quando você é um profissional que tem mais conhecimento, tá? Você vai passando algumas outras pessoas. Eu sempre falo que existem muitos técnicos mesmo, vocês vão notar aí que vocês notam que tem muita gente que trabalha com isso, mas eu sempre falo que dificilmente você vai achar profissional gabaritado. Então, um profissional
seja excelente, tenha know-how no que faz. Vocês, assim, vocês vão ter muito isso, tá? Vocês vão ter uma concorrência grande, né? Na hora que vocês forem trabalhar aí, mas se você tem um conhecimento, principalmente essa parte de redes, você está 2, 3 passos à frente, tá? Um dos maiores erros do profissional, principalmente da área de suporte, é achar que porque ele sabe formatar, ele já sabe tudo. Então, não é assim. Ele tem que buscar evoluir cada vez mais. Bom, e aí vamos só falar um pouquinho, então. São esses 8 livros, falamos bem um pouco sobre o que cada um fala, né? Sobre o que cada um faz. A gente vai falar, é evidente, sobre ele, sobre o que cada um falou para vocês, tá? Principalmente tentar relembrar alguns conceitos. É lógico, igual eu falei para vocês, que eu não vou falar tudo, porque não dá para começar de novo. Mas dá para repassar algumas coisas e mostrar para vocês que nós já tivemos e principalmente tirar dúvidas, tá? Por exemplo, às vezes vocês teve uma aula lá que ficou alguma dúvida de alguma coisa e tem que aproveitar esse momento, tá? Por exemplo, semana que vem a gente vai falar do livro de número 2, de eletroeletrônica. Só vou ver ainda se eu vou falar tudo em uma aula ou em 2, para não ficar muita coisa. Aí você vai lembrar, ficou uma dúvida daquele módulo, vem e tire a dúvida, tá? Para você não ficar com isso aí, né, batendo na tua cabeça, tá bom? Então, por favor, não carreguem essa dúvida. Bom, e aí lá no primeiro livro, eu acho que essa é uma das primeiras imagens que eu mostro para vocês, já lá no nosso primeiro dia. Na realidade, não fui eu que mostrei isso para vocês, né? Mas, então, assim, o que eu procuro passar e falar, mostrar nessa imagem? No curso de redes, eu também, no começo, eu mostro essa imagem para vocês. O homem, ele sempre está em busca de se comunicar, né? E ele está em busca, principalmente, de fazer com que essa comunicação evolua, tá? A geração de vocês é uma geração que ela já nasceu com a internet, ela já nasceu precisando de uma comunicação mais rápida, tá? A minha geração é uma geração que viveu além de viver essa transição, né? Ela pegou muito dos meios de comunicação antigos, por exemplo, mandar carta para as pessoas, de ter que telefonar, né? Vocês já não. Eu aposto que vocês nunca escreveram uma carta, nunca foram no correio colocar uma carta na vida. Mas, assim, o que aconteceu? Hoje, se você for ver a informação, ela fica velha muito rápida. Então, muito rapidamente, a informação está velha. Aquela informação não te serve mais. Então, por isso que, por exemplo, tá acabando os jornais, né? O jornal impresso, igual eu conhecia, por exemplo, como eu sempre fui assinante de jornal, né? Minha mãe, minha casa sempre tinha jornal. Então, como eu sempre fui assinante de jornal, tá? Eu sempre tive esse negócio de ter a notícia do dia ali, né? Então, hoje não dá mais, né? Porque o jornal, ele reflete a notícia do dia anterior, tá? E aí, hoje, o seu cérebro não aceita mais isso, tá? Ele quer a notícia daquele momento. E uma coisa que foi a transição disso aí, eu lembro que em 2001, quando teve o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, quando teve aquilo lá, as TVs começaram a cobrir e na época os sites estavam ainda, já aqui, principalmente aqui no Brasil, começando nesse tipo de notícia ao vivo. Você está ali se informando e está se atualizando. Mas já era um diferencial, tá? E aí, de lá para cá, quase 20 anos atrás, foi só aumentando e evoluindo e com muita... Hoje, acontece alguma coisa, em 2 minutos já está publicado, né? É muito rápido o tráfego da informação. E aí eu sempre uso de exemplo que as maiores empresas do mundo hoje, umas, né,
das maiores empresas do mundo, elas são do ramo de tecnologia e elas não têm produto. Se você pegar a empresa que detém as maiores ali patentes, entre aspas, de transmissão de informação, elas são do mesmo dono, né? Porque você pegar o Instagram, o WhatsApp e o Facebook são do mesmo dono, de um grupo só, né? E eles praticamente dominam a informação. E aí, por que essas empresas são tão valiosas? Porque ela detém o acesso. Quando você cria a sua rede social, ou quando você aceita lá, né, os termos de uso, você está basicamente falando que você aceita que as pessoas tenham acesso aos seus dados. Então, uma rede social, ela faz muito isso com a gente, né? Ela faz com que a gente determine que a gente libere os dados para as pessoas, né? E aí, lógico, eu estava falando, conceito de liberar os dados é muito importante, tá? Bom, então, assim, hoje a gente, no primeiro livro também a gente falou muito sobre o conceito de hardware e software, e aí eu sempre procuro falar sobre os componentes básicos de um computador. Na verdade, assim, hoje você tem que ter uma abertura muito maior quando se fala em computador. Porque a definição de computador é placa-mãe, processador, memória, dispositivo de armazenamento, né, armazenamento secundário e energia. Isso hoje é um sistema operacional, evidente. E isso hoje, né, o seu smartphone, por exemplo, ele também tem. Então, ele tem um poder de processamento menor do que um PC, né? É igual assim, existem evoluções que você vai fazendo, né? O PC tem uma quantidade de informação, o seu notebook tem outra, né? E o seu smartphone tem outra, né? Mas todos eles têm o mesmo fim, tá? Que é processar dados. E aí a gente tem uma divisão simples. Toda vez que a gente fala de hardware, a gente está falando das peças. Todas elas, tá? Então, pode ser o seu HD, pode ser placa-mãe, seu monitor e assim por diante. E os softwares são os programas. Todos os programas que nós temos, ele está ali na parte de software, tá? Então, seja ele... Aí, os softwares, eles são divididos em softwares de aplicativos e os sistemas operacionais, que são um pouco diferentes, né? Os softwares são todos os programas que a gente vai usar. O sistema é uma conjunção de programas que vai auxiliar o computador a funcionar, tá bom? E o computador, ele começou a funcionar de um jeito muito simples. Ele começa com só 2 números, né? Toda a base da computação, ela vem do binário. Então, o binário nada mais é que 0 e 1. E aí, essa numeração, esse código binário, tá? Ele faz com que, né, fazia, na época, toda a programação. Hoje a gente já sabe que não é mais assim, né? Hoje os códigos são usados são hexadecimais, né? Então, assim, os códigos hexadecimais, né, perdão, o sistema numérico hexadecimal, ele é formado por 16 números, né? E ele usa do 0 ao 9, depois do A ao F para complementar. Então, a programação com o número binário, ela era transformada, né, no número que a gente conhece pro número binário. Ainda hoje é assim. A gente viu lá que em redes, quando a gente está tendo redes né, nas configurações de redes, o IP lá ele é um número decimal, né? 192, 168, 01, mas quando ele vai na placa de rede, ele vira um octeto binário. Né? Então, a gente aprendeu isso aí. Então, ainda hoje,
apesar de toda evolução, ainda se usa muito a numeração binária, tá? É lógico que isso está próximo de um fim, porque já se usa o protocolo IPv6, que trabalha com uma numeração hexadecimal para ter uma quantidade muito maior de IPs, né? Então, hoje, a gente já não tem uma quantidade tão grande assim de uso do número binário, tá? Bom, e os sistemas operacionais, né, eles são aqueles que vão fazer a interação entre o software e o hardware. Então, na verdade, a gente sabe já que não é tanto o sistema operacional, quem faz é o núcleo. Então, o kernel do sistema, aquela base do sistema, aquele pequeno pedaço, ele que vai fazer essa interação. E como ele faz? Ele vai fazer da seguinte maneira. Por exemplo, você dá uma instrução, o usuário vai, quando é um sistema gráfico, por exemplo, o Windows, ele abre um programa, o kernel vai lá e verifica qual programa está sendo aberto para ele poder ir buscar informação nos dispositivos, na memória. Aí a memória busca no processador, né? Processador e HD não se comunicam, a gente tem que lembrar disso aí, quem se comunica é a memória RAM e o HD, mas o kernel ele pede para a memória buscar a informação e aí ele começa a inicializar qualquer outro hardware que ele precisa. Se precisar de um som, ele inicializa a placa de som. Se ele precisa de mais aplicação gráfica, ele inicia, por exemplo, a sua placa de vídeo para ela auxiliar lá nos cálculos 3D. E o sistema operacional mais utilizado no mundo é o Windows, né? O Windows é o nosso querido sistema da Microsoft, que está aí há mais de 30 anos. Contamos com 9 versões. Lembrando que a Microsoft ela só conta as versões que saem para venda. A Microsoft não se conta versões teste ou versões que são updates, tá? Ainda é usado em mais de 90% dos PCs do mundo. E por que ele é mais usado? Porque a Microsoft ela soube trabalhar isso aí. Como assim? Como ela soube, né? Ela foi ela quando começa a popularização da tecnologia, começa a piratear muito, né? O sistema Microsoft ele foi muito pirateado, principalmente em 95, 98 foi recorde. O 3.11 nem tanto, ele já vinha em alguns computadores. Aí o 95 já teve uma quantidade boa, o 98 é absurdo. E aí essa própria pirataria, ela faz com que a Microsoft consiga manter a sua primeira posição no uso. Então, a Microsoft ela poderia bloquear o Windows pirata, ainda mais hoje, né, que as pessoas usam tanto a internet, poderia, mas para ela não é interessante. Que aí, por exemplo, quando um usuário usa um sistema pirata e aí ele se adapta àquele sistema, e obrigatoriamente empresas, por exemplo, que não podem usar um sistema pirata, ela acaba tendo que usar. Né? Aí ela tem que usar um sistema original. Então, para a Microsoft não é interessante que a pirataria acabe. E essas são as versões que nós temos, né? Então, a primeira versão que a Microsoft conta como para venda foi o 3.11, né? As primeiras, a 1, a 2 e a 3, tiveram pouca ou não saíram, né? 3.11 foi o primeiro sistema a vender mais de 1 milhão de cópias. Ele é muito importante devido a isso, né? Por ser o primeiro sistema a vender mais de 1 milhão. Hoje, se a gente pensar em 1 milhão de cópias, é quase nada. Né? Você falar assim, vendeu 1 milhão de cópias. Aí qualquer joguinho para celular, ele consegue chegar nesse fim. Aí depois veio o 95, aí já com mais sucesso, né? Melhorias gráficas, começou a vir o Internet Explorer, né? Já um navegador. Aí vem o 98, que é sensacional, um dos melhores sistemas da Microsoft. Ele é o primeiro a vir com o sistema de redes. Ele é o primeiro a vir
com placa de rede, configuração de IP, tá? E com muitas melhorias, principalmente na parte gráfica, né? Por exemplo, o sistema de cores que o 98 utilizava, né? Utiliza-se até hoje, tá? Então, veio com muita coisa, e eu sempre falo, o primeiro jogo que se rodava em redes no mundo veio no Windows 98, né? Mas aí ele não foi, o CS depois passou por cima dele, então ele não foi, ele acabou caindo no esquecimento, que é o Age of Empires. Ele é um dos primeiros, né, a rodar em redes, e o Doom também. Bom, depois veio o ME, aí é o fracasso da Microsoft, tudo que tinha que dar errado deu nesse sistema. Ele era muito ruim, ele tinha muito problema de tela azul, ele dava tela azul sozinho, mas ele teve uma coisa boa, ele é o primeiro a ter um auto-executável. Por exemplo, ele é o primeiro a suportar um pendrive sem que você tivesse que instalar o pendrive, né? Os três primeiros, 3, 11, 95, 98, ele tinha o plug and play, então ele até iniciava os dispositivos, mas não, você tinha que instalar o driver, não adiantava nada, ele só reconhecia, né, que tinha alguma coisa ali. Do 2000 para cá não tem mais problema. Tem muitos dispositivos que só de você inserir o Windows já reconhece. Depois de 2000 veio o XP. XP é o sistema que durou mais tempo, né, na Microsoft. Ele durou 2001 até 2014, tendo suporte. Ainda tem lugares que usam o XP mesmo, porque quando você escuta a opção que não tem mais o suporte da empresa, isso só quer dizer que não vai ter atualização de segurança. Tá? Se você instalar numa máquina, funciona normalmente. Tá? Então, até hoje ainda tem, mas teve atualização, foram esses 13 anos. Depois veio o Vista, que eu sempre falo que é o patinho feio, que é um sistema muito bom, mas ele nasceu na hora errada, que ele veio para países onde, por exemplo, ainda se utilizavam, tinham computadores antigos. O Brasil demora-se muito para se trocar as máquinas, e aí o Vista realmente ele ficava muito pesado para rodar num Celeron, ou muito pesado para rodar num Pentium 3, por exemplo. Aí ele ficava capengando, então por isso as pessoas falavam muito mal dele. Ele era muito bom, só tinha a área de segurança. Tá? Depois o 7, também foi outro sistema que trabalhou por muito tempo, que agora vai fazer 2 anos que não tem atualização, mas ele rodou por bastante tempo, né? E era um sistema bem leve, ele usava a mesma estrutura do XP, era um sistema bem levinho, e funcionou muito bem durante muito tempo. Sistema que também pegava muito vírus, mas era um sistema que trabalhava-se muito bem. Depois veio o 8, começo do Windows 8, a proposta inicial era tirar o menu iniciar, né? E aí a gente sabe que não deu muito certo, porque o povo não conseguia viver sem o menu iniciar, né? E aí depois a Microsoft passa um tempinho, ela lança uma atualização, o 8.1, e aí vem o menu iniciar, mas você clicava no iniciar, ele ia para a interface Metro do mesmo jeito. Então, acabava que não funcionava muito bem. E depois, agora, há 5 anos, foi lançado em 2015, nós temos o Windows 10. Tá? E o Windows 10, ele agora ele teve uma atualização em maio, gigante, tá? Quase 2 GB, e ainda a gente não sabe se a Microsoft vai criar outro sistema ou se ela vai utilizar o 10 o resto da vida aí. Tá? Então a gente ainda não tem essa percepção de como vai ser daqui para frente. Tá? Então, são esses 9 sistemas operacionais que a Microsoft produziu até hoje, e a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, né? Bom, e da onde vem o Windows? O Windows ele nasce de um sistema operacional chamado DOS, que é o Disk Operating System. Na verdade, todos os sistemas operacionais antigos eles rodavam em disco, tá? Então, como que é isso, rodar em disco? Não é um sistema operacional, ele esse sistema em disco, né? Ele trabalha
pura e simplesmente com uma tela preta. Trabalha com aquela telona preta lá, e aí você vai dando comandos, tá? E esse sistema ele não é instalado, ele roda em qualquer lugar, roda num disquete, por exemplo, era o que tinha muito antigamente, tá? Ele era um interpretador de comandos, na verdade. Ele é comprado pela Microsoft por $50.000 e a Microsoft usa toda a base do Windows em cima dele. Até o XP, ele tinha um pouco do DOS ainda, hoje já não tem mais nada. Se você abrir o prompt lá do Windows 10 e digitar, você vier aqui, ó, abrir o prompt e digitar o comando ver, você vai ver que ele nem aparece mais, né? Lá no XP, se você digitar o comando ver, ele vai mostrar a versão do MS-DOS 6.0. Hoje acabou, né? O DOS não existe mais, existe um interpretador de comandos lá, mas ele foi importantíssimo, principalmente para a evolução dos sistemas operacionais. E tem os sistemas operacionais livres. Sistema operacional livre, a gente não pode pensar só em sistema operacional grátis, tá? O sistema operacional livre, é lógico, ele é gratuito, mas ele tem que seguir as 4 liberdades. São quais? 4 liberdades são você poder usar ele para qualquer fim, você poder redistribuir, copiar, passar para alguém, instalar em quantas máquinas você quiser, você poder ter acesso ao código-fonte e estudá-lo, e também você poder fazer modificações e retransmitir essas modificações. O sistema operacional livre mais conhecido nosso é o Linux, né? Então, o Linux é o sistema operacional livre que a gente mais conhece, e aí ele tem uma base né, muito boa, tá? Hoje tem diversas distribuições, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que, quando você vê uma distribuição Linux, às vezes a gente acaba pensando que uma é diferente da outra, e não é, tá, gente? As distribuições Linux, elas foram, lógico, cada uma tem um determinado fim, eu sempre procuro falar isso para vocês, mas elas foram evoluindo e melhorando, apesar de algumas coisas ainda capengarem, ela foi evoluindo bastante, tá? Mas são todas, você pegar todas as distribuições Linux, o núcleo, o kernel é o mesmo, tá? Então o kernel é sempre igual. Bom, e aí, como é que esses sistemas foram evoluindo? Então, primeiro, eram sistemas operacionais em disco, aí nós temos o Unix e o MS-DOS, por exemplo, também tem os sistemas da Novell, tem os sistemas o Minix, que veio do Unix, e assim por diante. Esses sistemas evoluíram para os sistemas gráficos, aí nós temos o Windows e o iOS, são os dois principais, né? Agora tem o Chrome OS também, tem o Ubuntu, o Linux, né? São evoluções. Os sistemas livres, que são os que evoluíram dos gráficos, né? Que nós temos como exemplo o Linux, e hoje nós temos os sistemas operacionais móveis. E aí, por exemplo, o nosso querido Android, né? Que hoje ele bate o Windows, né? E é o sistema operacional mais usado no mundo. Bom, e como é que essas redes foram evoluindo, né? Como é que as redes foram evoluindo até os dias de hoje, tá? As redes foram evoluindo da seguinte maneira. A princípio, a gente não tinha a gente não tinha a gente não tinha tanto a gente não tinha tanto acesso assim às redes, as redes era a troca de dados era muito ruim, então aí isso foi evoluindo, depois veio os hubs, os concentradores, depois evoluiu um pouco mais, veio o switch,
depois evoluiu um pouco mais e hoje nós temos o roteador. A internet, ela começa bem lenta, depois veio a internet discada, primeiro eram os links, né, que eram 14 KB, depois isso veio a internet discada, que era 54 KB, depois vieram os modem ADSL, e que aumentaram aí a velocidade de forma gigante, tá? E hoje a gente tem a comunicação nesse meio que a gente conhece. Então, a gente procura estar com um centro de evolução muito grande, tá? A gente procura sempre que a gente não, né? Na verdade, a gente tem sempre procurado isso. E agora, por exemplo, tem a evolução das redes Wi-Fi, com o Wi-Fi 6, né? Tem a evolução da própria conexão, que está indo para o 5G, e tudo para fazer com que a comunicação seja cada vez mais rápida, né? Bom, pessoal, alguém tem alguma questão? Sim? Bom, então, vamos lá. Os exercíciozinhos podem começar. É para começar agora? É para te entregar depois? Não, agora pode fazer. Tem meia hora ainda.